Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. O que você faria se fosse o responsável ou a responsável pela assistência social de um município que começa a receber uma leva de imigrantes, crianças, jovens, adultos, idosos, de uma cultura completamente diferente da nossa? Na verdade, uma etnia indígena das mais antigas da América do Sul. Os Waraus são um povo com 8.000 anos de história, originários do território onde hoje é a Venezuela. A população é estimada em 49 mil indivíduos. Com suas terras cada vez mais devassadas e sem assistência do regime político ditatorial, os Waraus começaram a migrar para várias regiões do Brasil. No interior de São Paulo, escolheram Ribeirão Preto como um dos pontos de concentração. Pedem esmolas nas ruas e moram em casas-abrigo. Foi numa dessas casas que 2 Waraus morreram e o representante de uma ONG usou as redes sociais para denunciar negligência da ex-secretária de Assistência Social de Ribeirão Preto no atendimento a esses indígenas. Para falar sobre essas denúncias e sobre a situação dos Waraus no nosso território, o Entrevista de hoje recebe a ex-secretária de Assistência Social de Ribeirão Preto, Gláucia Berenice. Bem-vinda ao Entrevista, obrigado por aceitar o nosso convite. Chico, eu que agradeço o convite, muito importante para mim ter esse espaço para falar sobre uma questão que é tão importante e tão polêmica e precisa ser tratada com muita seriedade, colocando à luz do conhecimento e à luz do bom senso. Gláucia, recentemente você conseguiu uma decisão da Justiça bloqueando as redes sociais do representante dessa ONG que acusava você de negligência. Justamente, Chico, eu tomei conhecimento, de que ele vinha veiculando vários vídeos pelo várias mídias sociais e, de certa forma, denegrindo, me difamando e sem espaço para que eu pudesse colocar o outro lado, a contrapartida. E existem mecanismos e meios legais de você formalizar uma denúncia, de você pedir investigação. Existem canais oficiais, e não você jogar aí pelos meios de mídias sociais esse tipo de visão que ele teve da minha gestão. Então, levando ao conhecimento público, do poder público, porque muitos desses vídeos eles ameaçavam a minha família. Ameaças? Então sim, ameaças. Então eu decidi entrar com pedido de difamação, processo, na verdade, fiz um boletim de ocorrência e um pedido de um processo para que pudesse cessar esse tipo de ação difamatória. Eu sou uma profissional aqui na cidade de Ribeirão Preto de mais de 36 anos, tenho uma trajetória profissional e política. E eu acho que meu eleitor e eu mesma, a minha família, precisa de ter as informações corretas, ter conhecimento da verdade. Bom, esse representante, para a gente entender, esse representante da ONG acusava você de negligência pela morte desses 2 indígenas numa das casas-abrigo, mas o que levaria ele a fazer ameaças à sua pessoa se a questão era só negligência? Olha, quando a pessoa fala, eu sei onde você mora, os seus filhos, isso não vai ficar assim, eu assim, na verdade, me fez muito mal esses vídeos, Eu não ouvi-los, ouvi eles na íntegra, passei para que os advogados ouvissem, e diante da avaliação do corpo jurídico, eles acharam que tinha o conteúdo para fazer esse pedido, esse processo de ameaça, difamação. E tudo isso é fruto, eu entendo, fruto da desinformação da pessoa. Primeiro que o Warau que morreu, eu já não estava mais no cargo. Eu fui exonerada no dia 3 de abril de 2024
Você ficou 2 anos, né? Fiquei 1 ano e 4 meses. De novembro de 22, de novembro de até abril de final, foi o 24. dia de meu aniversário, 29 de novembro, assumi como secretária, 29 de novembro de 2022, e fiquei até 3 de abril de 2024. Esse Aral, ele morre no dia 25 de abril. Eu já estou afastada do cargo há 22 dias, né? Eu já não estou na gestão, eu já não respondo mais, né, pela gestão. É uma calúnia, né? Atribuir a mim a morte de uma pessoa, sempre nem respondo mais pela pasta. E uma outra questão, essa pessoa que veio a óbito, ele era um alcoolista, uma pessoa que faz um uso muito excessivo de álcool. Todos os encaminhamentos para a rede de saúde, aí vale dizer, né, que houve uma forte articulação, né, de todas as políticas públicas, não só a assistência, mas a educação, a saúde. Então, essa pessoa ela foi referenciada para os serviços de saúde, mas a questão cultural, né, se você bem colocou na introdução, né, são povos indígenas, mais de 8.000 anos de uma tradição cultural. Né? Então, a questão da saúde, eles tratam de uma outra forma. Você pode referenciar, né, para um postinho de saúde, para o CAPS, AD, mas eles vão usar aquilo que eles acreditam, né? Aquilo que eles acreditam como fonte de cura, porque a cura para eles está ligada ao espiritual e não ao corpo. Então, eles vão usar os rituais deles. Então, não houve omissão de nenhuma forma, não houve negligência. O que houve é a opção daquele indivíduo em buscar os recursos que ele acredita. Então, tudo isso, para quem está de fora, para quem não conhece, né, todo o processo, né, muito respeitoso com uma cultura que deve ser respeitoso, toda a intervenção do Estado, nós temos a nossa diretriz, as políticas nacionais que devem ser respeitadas, o Estado estabelece parâmetros técnicos, mas nós também precisamos de respeitar a cultura desse povo, de qualquer tipo, né, de pessoa que o Estado ele vai intervir, ele deve ser de forma respeitosa. E assim foi, né, toda essa condução. Ô Gláucia, especificamente sobre essa casa-abrigo que recebe os Araus, as denúncias que circularam nas redes sociais é de falta de higiene dentro dessas casas. Era uma responsabilidade da Secretaria de Assistência Social? Como que se dava a relação entre a casa-abrigo e a gestão municipal? Olha, é muito importante a gente tipificar, né, colocar dentro de uma categoria o tipo de serviço que é oferecido. Ali não é uma casa de acolhimento institucional nos moldes tradicionais, em que a gestão é da prefeitura ou do terceiro setor, através de um termo de parceria. O que se estabeleceu ali, também pensando na questão cultural, a preservação da cultura, a forma deles viverem, a forma deles se entenderem como um povo, né, que tem a sua visão de mundo, um processo de cogestão. O que é isso? No processo de cogestão, você preserva a autonomia, você oferece um espaço, mas a gestão daquele espaço é feita pelos moradores, né? Então, ali você vai dar o suporte necessário, mas a gestão do dia a dia, do espaço, faz parte da decisão daquelas pessoas. Né? E aí entra a diferença cultural. Sim, e que se reflete, por exemplo, na questão da higiene. Sim, eles são povos indígenas, morando num contexto urbano. Então, por mais que eles já estejam no contexto urbano há muitos anos, aqui em Ribeirão Preto, eles estão desde 2015, são 10 anos. Eles vão aparecer nos registros oficiais, mesmo nos serviços públicos, né? Então, primeiro registro em 2020, quando eles são abordados, porque eles estavam nas ruas, e aí o serviço que faz a abordagem social é notificado, porque eles estão numa situação de mendicância, e eles são atendidos pela Secretaria da Ciência Social. Então, eles já estão aqui já há 10 anos e atendidos, de alguma forma, pelo poder público há 5 anos. E nessa questão toda, né, que é para eles,
você tem que levar em consideração esses aspectos, né? Esses aspectos de como eles se organizam, estão no espaço público, mas as práticas deles, né, são de um povo que não é urbano, né, que está mais na área rural, né? E aí a gente tem todo esse conflito. E quando se pensa num projeto para Ribeirão Preto... Desculpa, Glaucia, eu queria que você falasse sobre a questão ali da casa, de limpar aqui e sujar do outro lado. Sim, né? acho que eu estou sendo muito prolixa, né? Mas quando a gente pensa na casa, né, nessa cogestão, a gente pensa em profissionais que trabalham na atividade de vida diária, que é o terapeuta ocupacional, que tem essa habilidade de trabalhar a questão de organização do meio, de limpeza, de organização, diz respeito à limpeza, à organização do espaço, o que deve se fazer no dia a dia. Então, quando a gente entra ali, coloca-se profissionais que têm essa expertise. Então, a limpeza, a organização, tudo isso faz parte de uma cultura, não tem como você colocar a sua visão, né? Nós temos uma visão de organização de casa, né? Pra você ter uma ideia, né? Mesmo parece que eu estou fugindo, mas é tudo dentro de um contexto. A gente pensou, nós vamos disponibilizar camas ou rede. Eles queriam, já estavam acostumados com camas, aí colocamos camas. Aí depois eles querem redes, aí colocamos redes, né? Mas tudo muito difícil, a gestão de tudo isso. Foi muito discutido com eles. As camas nós colocamos e em uma semana quebrou tudo, né? E aí eles quiseram colocar as redes. Então, tudo isso tem que ter muito cuidado. E a higiene, né, fazia parte desse processo de cogestão, fazia parte da gestão deles, dos moradores daquela casa, porque eles são moradores, eles não são acolhidos, eles são moradores daquela casa. Então, tinha equipe, é lógico que a gente, com a preocupação até da saúde das crianças, que são pessoas que elas têm carências nutricionais, tem questão de vulnerabilidade social, que traz também uma vulnerabilidade física, né, de saúde física. Então, vários mutirões foram feitos ali para limpeza, para organização, né? E a gente tem várias fotos, vários registros, mas assim, você estava limpando de um lado, do outro lado eles estavam sujando, né? Só para ter uma ideia, eles evacuavam no chão. Né? Mas é porque o banheiro estava quebrado? Não porque o banheiro estava quebrado, né? Estava entupido, é porque é cultura deles. Em determinado momento eu pensei, falei, o ideal seria colocá-los numa chácara, né? Num espaço mais aberto, uma área verde. Numa área verde, não num espaço tão urbano, concreto, tão urbano como nós disponibilizamos. Algo mais próximo da realidade deles. Próximo. Eu conversei muito, né, sobre isso, conversei com vários pesquisadores sobre isso, mas eles já estão aculturados, já estão no centro urbano. Eu falei, mas acho que a gente deveria tentar. E aí, Chico, essa questão é muito novo, né? É um problema, né, que foi agravado com a Covid, né? A gente sabe que o fluxo migratório... E essa condição, Glaucia, eles são refugiados, são imigrantes? Olha, a questão jurídica, legal desse povo, né? A princípio eles eram migrantes, né? Porque eles estavam vindo para o Brasil em busca de melhores oportunidades, né? Com o agravamento da crise humanitária na Venezuela, e aí não só pelo Covid, né? Mas também, né, a questão política, do regime ditatorial. Eles são agora vistos pela legislação brasileira como refugiados, né? Então, a partir de 2020, acho que a primeira portaria do governo federal, eles já são tratados como refugiados. E aí quais são os direitos que eles têm acesso como refugiados, diferentes de imigrantes, por exemplo? Eles têm toda a proteção do Estado. Não é porque eles precisam de proteção. Eles são pessoas que estão fugindo, saindo da sua pátria, porque não têm condições minimamente de viver, ter a sua sobrevivência, a sua integridade física preservada. Então eles migram vão para outro país, né? E aí naquele país eles têm toda a proteção de Estado, toda com relação à sua mal segurança comparando, física. seria que se eles viessem como imigrantes, eles teriam que buscar,
eles buscarem as suas próprias, a legalização. seus próprios meios. Refugiados é o Estado brasileiro que se responsabiliza por eles. Se responsabiliza em dar condições, eles têm a proteção. Documento, Sim. acesso ao trabalho, à saúde. Sim, E da mesma forma como vieram os afegãos. Né? Então, eles são tratados hoje nessa categoria. Mas nem todos são refugiados, né? E tem um levantamento de que 7.000 waraus no Brasil, cerca de 900 são considerados refugiados, porque é um processo longo, né? É um processo longo. Aqui no Brasil, aqui em Ribeirão Preto, né, o que foi feito? Nós temos um trabalho muito efetivo da OAB, né, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, de uma ONG chamada Ampare. Então, eles já começam a trabalhar esses venezuelanos, esses waraus, para regularização dos documentos. Quando a SEMAS entra, já tem todo um trabalho feito pela OAB, e até a vereadora, né, Perla Miller, ela foi muito atuante, ela fazia parte da comissão naquela época. A Amparo já está fazendo todo um trabalho junto, e aí a gente entra para fortalecer esse trabalho, né, com São a Acnur, cerca de com a 70 FUNAI. aqui em Ribeirão. Como? 70 indígenas. 76. 76. A princípio, no primeiro projeto, eram 46. Né? Quando começou as tratativas com o governo federal, foram enviados em 2023 140 mil. Né? E aí, como a casa ela é, né, organizada, eles começam a chamar os parentes, né? Vai aumentando. Vai aumentando. Gláucia, a gente vai fazer uma pequena pausa na nossa entrevista para, no bloco seguinte, tratar de um assunto muito delicado, que é cultural também, que é a questão da violência sexual entre esses indígenas. Combinado? Claro. É um instante só, nós já voltamos. Quer estudar em uma faculdade com nota máxima no MEC, com os preços mais acessíveis do mercado? Na Faculdade Metropolitana, você garante uma formação de excelência. São mais de 30 cursos de graduação EAD por apenas R$ 99,00 mensais e mais de 300 opções de pós-graduação e MBA EAD a partir de R$ 79,00 mensais. Transforme o seu potencial em conquistas. Na Faculdade Metropolitana, seu sucesso começa agora. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Estamos de volta com entrevista, hoje conversando com a ex-secretária de Assistência Social de Ribeirão Preto, Gláucia Berenice, sobre a situação dos indígenas waraus, que vivem em Ribeirão Preto na condição de refugiados e tem uma cultura toda própria, o que traz alguns empecilhos no acolhimento desse povo indígena venezuelano. Nós falamos no bloco anterior que trataríamos agora de um assunto delicado, que é a violência sexual. Por exemplo, na cultura deles, a jovem, adolescente, precisa ser entregue para o cacique? Essa foi uma situação que nós vivemos dentro dessa casa, né, que foi tratada com muito cuidado. Né? Porque culturalmente, quando a menina, né, ela tem a transição, na primeira menarca, então ela é entregue, né, para o cacique. Né? Então essa menina ela vai perder, né, a sua virgindade, né, numa relação com uma autoridade espiritual, né, com alguém dentro da hierarquia, da visão deles, alguém que tem toda essa autoridade sobre toda aquela tribo. Né? E para nós, não importa se essa menina, a idade dessa menina, né, tem que seguir o ritual. Né? E isso para nós foi muito chocante, perceber essas conversas, né, rolando ali dentro da casa, e aí nós entramos com a proteção. Você viu que ia acontecer isso? Ia acontecer. Né? E uma criança que pode ser de 11. Uma menina de 12 anos. 12 anos. Então, o que nós estabelecemos ali? A lei brasileira, que está respaldada nos direitos humanos universais. Então, não importa se é uma etnia, não importa se eles são refugiados, o direito à vida, à segurança, o direito da criança a ter a sua integridade física resguardada, protegida, está na Declaração de Direitos Humanos. Então, a gente traz para eles essa realidade. Olha, aqui no Brasil é estupro de vulnerável.
Se ocorrer, ainda que seja consentido, ainda que ela consinta em manter essa relação sexual para cumprir um ritual, na nossa visão, ela está sofrendo um estupro. Nós não vamos admitir isso, vai ser um crime. Eu falo isso, Chico, no alto da minha autoridade como protetora, né? Eu trabalho na proteção da infância e da adolescência há muitos anos, há 36 anos, desde que eu tinha 21 anos, aliás, mais tempo ainda, 38 anos que eu trabalho na proteção de crianças e adolescentes. Então, é meu papel educar, informar e proteger. Então, nós levamos e ficamos em vigilância. Então, todos os membros sabiam disso, que se houvesse essa situação de entrega da menina para o cacique, seria configurado estupro de vulnerável e seria denunciado, eles iam sofrer as penas da lei. Essa foi uma situação que a gente viveu e nós conseguimos impedir que esse crime acontecesse. Mas como que esse assunto era tratado ali entre eles? Porque eles entenderam essa diferença da lei? Eles entenderam porque nós colocamos de uma forma bem que, olha, tem o cacique, né? A gente falou bem didaticamente, tem um cacique e tal. Acima do cacique tem a secretária, que é a cacique que está acima de vocês. E acima da cacique, que é a secretária, tem o juiz. Então, nós temos que obedecer à lei que o juiz vai cobrar. Então, se vocês atenderem uma lei de um cacique menor, vocês vão estar descumprindo a lei de um cacique maior. Então a gente fez essa alusão para eles entenderem. Né? Bom, agora você tocou em outro assunto que é a comunicação, né? A língua dos Waraus é única, não é ligada a nenhum tronco de outro povo indígena. Sim. O que já é muito difícil. Como é que vocês conversavam? Como é que vocês conversam? Olha, nós tivemos a intermediação, né, nós buscamos, e é bom falar também que entre os venezuelanos eles são muito estigmatizados, muito. Quando nós estávamos trabalhando a organização só para eu entender, o venezuelano urbanos normais, urbanos, né? Ocidentalmente, né, aculturados, muitos, não aceitam os Waraus. Nós temos muitos venezuelanos em Ribeirão, né? E muitos deles falavam para nós não acolhem, não cuidem, porque eles não merecem, eles são... Tratavam como bicho. São traiçoeiros, são isso, são aquilo. Então, assim, tem muito, dentro da própria Venezuela, eles já são muito estigmatizados, né? Desculpa a sua pergunta. A gente estava falando de como a comunidade ali tratou desse assunto e como você conseguiu se comunicar com os a barreira Waraus. da língua, né? Então, nós buscamos apoio, né, de um professor da USP que já tinha tido contato, né, um antropólogo que já tinha contato com esse tipo, um trabalho anterior, né, com essa etnia, né? Esse tipo específico de indígenas, nós buscamos esse contato. Tinha uma outra pessoa também aqui da USP que já tinha tido um contato, ela é de origem venezuelana, então a gente foi buscando, né, e trabalhando muito junto com a Acnur, né, com a FUNAI, os contatos. Acnur, só para a gente fazer uma referência ao Alto Conselho das Nações Unidas para Refugiados. Isso, então a gente trabalhou muito, muito ligado a eles, pedindo orientação, porque, como eu disse a princípio, a barreira cultural, ela é muito forte, a barreira da língua, a barreira cultural, e você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter respeito para tratar com uma outra cultura, né? Ainda mais quando você estava de uma tribo tão específica, e a questão da língua era um problema, mas como eles já estão aqui no Brasil já há muitos anos, eles entendem bem, alguns falam português, né? E a linguagem cultural ela é universal, né? Então, essa percepção, né, do que estava acontecendo, a própria insegurança, né, da menina, o medo, né, as tratativas ali, né, que estavam ocorrendo. Nesse caso de entregar a menina para o cacique. Vocês percebiam isso, a aflição da menina? Percebia esse preparo, né?
de sensibilizar, né, de falar a importância que tem que acontecer, que isso é uma tradição, né, que vai acontecer. E as adolescentes que já são praticamente brasileiras, né, elas estão frequentando a escola, frequentando núcleos de convivência. Elas têm hoje, né, a maioria tem acesso ao celular, estão ali, né, então elas estão recebendo informações diferentes. Né? Então, esse choque cultural também ocorre ali no meio deles, entre os adolescentes, os jovenzinhos, mais adolescentes que já estão vivendo e se absorvendo outros valores, né? Outra cultura, outra informação. Né? Então, esse conflito foi presente. E a violência doméstica, né? Isso é forte. Muito presente, Chico. E aí, o que acontece? A mulher, ela tem uma função ali dentro da tribo, né, e de muita submissão. A mulher, ela é a que trabalha, né, ela vai para fora, ela vai fazer a coleta, e aí vale dizer que a coleta é uma atividade laboral. Eles consideram um trabalho. E aí, porque a gente vai aprendendo, né? A gente vai tentando entender essa cultura. E o que aconteceu? Na Venezuela, eles moravam nas regiões ribeirinhas, muito próximos em áreas de exploração de petróleo. E eles foram expulsos, né, das suas áreas, né, pelos exploradores. E a primeira-dama da Venezuela, ela então pede para que a população ajude, né, esses indígenas que estão nas ruas. Que jeito que vocês vão ajudar? Dando esmola para eles. Então, isso para eles foi, né, colocado assim, não. Uma compensação pelo que fizeram com eles. Então é justo que a gente receba essa ajuda nas ruas. Então, eles veem dessa forma, que é uma atividade. Eu não posso mais trabalhar, não posso mais pescar, não posso mais trabalhar na lavoura. Então, meu trabalho agora é pedir esmola. A nossa terra foi destruída pelo homem branco, agora o homem branco tem que pagar por isso. É como eles veem. Mais ou menos isso, sabe? Isso eu aprendi lá em Brasília, né? Conversando com a chefe das questões indígenas, né? Que a gente vai tentando entender, porque para nós é mendicância, né? Para o Brasil, né? Sim, no cultura Brasil, ocidental, sim. Eles estão fazendo uma mendicância. E expondo as crianças, e aí eu já... E essa é uma outra questão. É uma outra questão, né? Assim como o estupro, a entrega da criança, né, para um ritual de passagem, para nós, é estupro de vulnerável, né? A questão da mendicância também é você expor essas crianças, né? É uma situação de risco. Né? Todas essas crianças foram referenciadas para a educação, ensino fundamental e educação infantil. Todas elas estavam matriculadas na rede pública. E frequentam? Muitas delas não, porque as mães vão para os semáforos fazer a coleta. Né? Então, como você vai criminalizar essa mãe? Você vai chamar o conselho tutelar, você vai seria entrar com a medida de proteção correta no Brasil, na nossa cultura, né, chama o conselho tutelar, não pode criança, mas não pode dar o mesmo tratamento para outra aí você cultura. tem todo um trabalho de sensibilização, né, de orientação, e é um tempo ainda que para se chegar até isso. Né? Eu vivi uma situação muito interessante, Chico, que tinha um recém-nascido que ele nasceu com problemas respiratórios. E ali na casa, ele entrou em parada cardiorrespiratória. Né? E nós tínhamos uma técnica de referência. Naquele momento, ela estava na casa e esse menino parado. E eles queriam pegar esse menino e levar para Uberlândia, onde está o pajé. Né? E ele ia morrer ali, diante dos olhos dela. Não, nós vamos levar para o hospital. E ali, com muita relutância, levou esse menino para a UPA e ele ficou internado algum tempo. Né? Depois de alguns dias internado, teve alta, mas tinha que fazer seguir todo um protocolo, né, de cuidados, de administração de medicamentos, de aerosol. Essa família saiu da UPA. No outro dia de manhã, né, essa mesma profissional esteve lá às 8 horas para ver a questão da medicação, porque eles têm, né, dificuldade, eles sabia que eles não iam usar a medicação, né? E chegando lá, essa família não está com a criança. Onde está a criança? A criança está no semáforo.
Ele sai às 6 horas da manhã com o bebê. Recém-nascido, para fazer a coleta. Qual foi a nossa atitude? Procurar abordar essa criança, pedir, né, comunicar ao juiz, né, ao Poder Judiciário, ao Juiz da Infância e Juventude, que autorizou que essa criança fosse abrigada, porque ela precisava de cuidados médicos ainda, né? Então, essa criança ela é retirada dos pais, um recém-nascido, e colocado compulsoriamente e levado para um abrigo institucional, né? Um acolhimento institucional da prefeitura. Isso gera uma comoção, né? É todo um questionamento, e aí eu sou acusada de crime humanitário, de tirar aquela criança, aquele bebê, né, do colo da mãe. Você foi acusada, né, por isso? Fui acusada, mas depois acusada para a FUNAI, para todos os órgãos, tal, mas depois a gente esclarece, né, coloca um contexto, explica a situação, e fomos respaldadas também, né, então não teve problema nenhum, mas você entende como é difícil? São questões exatamente, assim, complicadas. Gláucia, é isso, né? A gente está se encaminhando para o final da entrevista, mas tem um minuto ainda para eu te perguntar, com toda essa experiência, uma experiência completamente nova, né, para qualquer gestor receber um povo indígena com uma cultura completamente diferente. O que você tirou de lição? O que poderia, daqui para frente, as próximas gestões fazerem diferente? O que você aprendeu com os Waraus? Olha, eu entendo que a complexidade, né, do ser humano, né, a gente pode ter expertise e anos de trabalho, mas nós somos sempre surpreendidos, né? E não dá para fazer sozinho. Não dá para fazer sozinho. É um trabalho assim que tem que ser feito com muito cuidado, com muito respeito, com muita delicadeza, mas tem que ser feito. Tá certo. Gláucia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para participar da entrevista. Amigos e amigas do programa Entrevista, nós ficamos por aqui. Até a semana que vem. Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais.